Conta pra mim, eu fico pensando, e se eu tiver errado e realmente Deus existir, será que eu estou fodido? Essa pessoa já não é ateia, né? Você vê que ela tem dúvidas ali se Deus existe ou não. Porque o ateísmo é meio que uma constatação que deuses não existem, né? A pessoa que ainda fica em dúvida, ela pode ser ali uma agnóstica, né? Pode ser uma agnóstica que tende pro lado ateísta, mas ela é mais para agnóstica do que ateu. Ateu é que não tem crença nenhuma em Deus mesmo, né? Se você tem dúvida, é agnóstico, já seria outro tipo, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui é Aline Câmara, né? Eu não conhecia, muita gente começou a me mandar, né, sobre ela. Mas vamos ver aqui, eu acho que vai ser bem bacana o que ela tem para falar. E assim, galera, falta mulheres no meio ateísta, né? Eu peço que até se tiverem mais mulheres para entrarem, falarem, porque o pilar da religião são as mulheres na sua maioria que levam o marido, que levam os filhos, que levam os netos. Então, se tiver mais mulheres abrindo os olhos de outras mulheres, de outras pessoas, de outras famílias, isso aí seria sensacional, tá? Então vamos lá. Essa possibilidade não existe. Fica bem tranquilo em relação a isso. Porque se você partir desse ponto, você vai ter que se questionar. Qual Deus está certo? Qual Deus que realmente existe? A gente está falando aqui de hoje que se tem dados de 330 milhões de deuses e divindades que as pessoas acreditam. E cada um desses tem uma condenação, ou tem uma salvação, ou tem um castigo diferente. Qual desses está certo? E aí fica problemático, né? Porque às vezes entra em contradição. O que um Deus vai pregar é contra o que o outro Deus vai pregar, né? Eu acho que é nesse ponto que ela está querendo se referir. Às vezes uma religião prega uma coisa que é contraditória a outra. No próprio cristianismo, né? A gente tem vertentes do cristianismo que seguem coisas contraditórias. Por exemplo, existem vertentes do cristianismo que dizem que tem livre-arbítrio. Já existem outras vertentes do cristianismo que dizem que é predestinado. Então, dentro do próprio cristianismo existe muita divergência, muita doutrina, muita religião cristã que divergem entre si. Então, só no cristianismo você vai ter milhares ou milhões de vertentes. Imagine de outras religiões, de outros povos, de outras culturas, de outras épocas, né? Porque tinham deuses e divindades e religiões de outras épocas também, né? Então pensa aí, a quantidade absurda de deuses e divindades que foram concebidas pelo homem, que eles divergem entre si. Então assim, é um ponto que ela tem, né? Um ponto interessante. Vamos ver aqui o restante pra gente comentar. Então, pode ficar bem tranquilo que essa possibilidade não existe. Então, muito menos de você estar fudido por isso. Porque você está partindo do ponto de que esse Deus é o Deus cristão. Se você acredita que você vai estar fudido, é o Deus cristão. Porque sensacional, exatamente, né? O Deus de amor, né? O Deus de infinita bondade, da suprema virtude, né? O Deus que é todo bem, todo love, ele vai te punir, te massacrar, te destruir, caso você não o ame de volta, né? É um livro, né? Ali a Bíblia é um livro que ensina você a escravizar pessoas, a como apedrejar mulheres, a como matar uma criança, né? Ensina a você fazer atos extremamente brutais. E isso no Novo Testamento também. No Novo Testamento ensina que você tem que ser um bom escravo não só para os senhores bons, mas para os senhores maus. Jesus fala que Deus se vinga inclusive das crianças e das mulheres grávidas. Aí é complicado, né? Não, excelente ponto aqui o dela, cara. Sensacional. esse que castiga, que te leva pro inferno e tudo mais. Então, fica tranquilo que não existe. Bom, assim, esse primeiro vídeo aqui sensacional, já gostei, tá? Não conhecia, tô vendo aqui, tô reagindo com vocês, eu não vi nenhum vídeo dela. Já gostei de cara, tá? Já gostei de cara, tá? De parabéns por mais mulheres aí falando de ateísmo, falando de livre pensar. Já achei sensacional. Vamos ver outro aqui. Depois de ter se afastado da religião, você já percebeu como o medo ainda aparece em momentos cruciais da sua vida? Ele te paralisa quando você deveria agir.
Ele te impede de confiar em você mesmo, de seguir em frente. O pior é que é um medo que não tem mais um nome específico, mas que ainda tá lá, te puxando para trás e você nem sabe por que tá sentindo aquele medo. Esse medo não é sobre o presente, ele é um reflexo do que você aprendeu. Por anos você foi condicionado a ter medo. Medo de errar, medo de ser julgado, o temor de ser punido de alguma forma, mas mesmo agora, distante da religião, esses reflexos continuam na sua vida. É como uma programação que ainda opera no fundo da sua mente, mesmo que você não acredite mais nesse sistema que criou isso em você. A primeira coisa que você tem que fazer é observar onde esse medo se manifesta. Todas as vezes que você sentir essa paralisia, para por um momento e se pergunte: do que eu tô sentindo medo? Qual é a pior coisa que poderia acontecer aqui? Muitas vezes, só de dar nome para esse medo, ele perde a força, porque o medo é, em grande parte, alimentado pelo desconhecido. Ainda mais se for sobre essa ideia do Deus cristão. Ele realmente foi criado para amedrontar as pessoas. Cada vez que você age apesar do medo, você está reprogramando a sua mente. Você está dizendo para si mesmo: eu não preciso mais desse medo para me proteger. Mas cada pequeno passo, cada pequeno ato de coragem enfraquece a força que ele tem sobre você. E com o tempo, você começa a perceber que o controle sempre esteve nas suas mãos. Vamos despertar. Cara, sensacional, velho. Parabéns aí, Aline, né? Muita gente não entende que para você chegar no ateísmo é um processo, né? Porque é passo a passo, é como se você estivesse se livrando de um vício. Tem gente que fala que nasceu ateia, né? Tem gente que fala que a família sempre foi ateia, tem gente que fala que nunca acreditou e tal, mas a maioria das pessoas que são ateus, de fato, né? Elas passam por um processo. E esse processo, ele tem muito a ver com isso aí que ela tá falando, né? De você começar a identificar que tem aqueles estágios, né? Primeiro você fica assim: cara, eu acho que a Bíblia foi manipulada, mas Deus e Jesus existe. Aí depois você vai pesquisando um pouco mais, você vê que Deus também veio de outra região, veio de Seir, do Sinai, que era um politeísmo, e que antes não existia nem esse Deus, nem era mencionado em lugar nenhum. Aí você aprende que era uma construção das tribos ali. Aí depois você vai pesquisando um pouco mais, você vai vendo que as outras religiões, cada uma delas tem as suas derivações. E aí você vai vendo que de repente você já não acredita em religião revelada, né? Revelada entre aspas, né? Você já fala que todas as religiões humanas já não existem. Você chega num estágio onde você fala que, tipo assim, o que criou o universo foi uma força, você acredita num Deus que é uma força. Depois você fala que o próprio universo é Deus, e aí você entende que tudo que acontece são processos naturais, não tem consciência ali por trás, e aí você finalmente chega no ateísmo. É um processo. E todo esse processo ele vem acompanhado com o medo, né? Medo do, e se eu tiver errado? E se o inferno existir, né? E se eu for punido por não estar adorando a divindade certa, etc, etc, etc. E essa programação dessa lavagem cerebral que você sofreu ao longo de sua vida, ela realmente vai sumindo aos poucos, tá? E aí chega uma hora que, por exemplo, se você tinha medo de filme de terror, de demônio, de fantasma, chega uma hora que você não tem mais medo. Chega uma hora que se você tinha medo de apocalipse, vivia em transtornos mentais, achando que o mundo ia acabar, etc, que ia ter o chip da besta, a marca da besta, os caramba quatro, chega uma hora que você não tem mais medo. É como o bicho papão. Quando você era criança, você podia ter medo, né, do velho do saco, bicho papão, mas se eu falar isso pra você agora, você vai dar risada, né? Então, o processo religioso é a mesma coisa, sensacional. Mais um vídeo aqui muito, muito bom. Galera, quem não conhece o trabalho aí da Aline, conheça lá, cara, tô gostando. Vamos ver esse aqui, ó. Questione à vontade. Meu filho é cristão e crio assim porque eu mando nele. Então, vê como é que é uma lavagem cerebral? Vê como que é uma imposição? A mãe está falando que ela manda na criança e vai enfiar religião, cristianismo na cabeça da criança, né? Cada um faça o que quiser, só não chora depois. Ou seja, aqui é como se fosse uma ameaça de que, se você não servir a Deus, você vai queimar no inferno, Deus vai pesar a mão. Novamente aquela imposição, né? Vamos ver o que ela tem a falar. Para começo de conversa, não existem crianças cristãs, não existem crianças com religião. As crianças nascem sem religião, sem crença em Deus, ou seja, as crianças nascem ateias. Para começar, existem filhos de cristãos, filhos de hinduístas, filhos de católicos, filhos de muçulmanos. Isso sim existe. Agora, a criança ter religião, isso não existe. E agora eu não compreendi aqui o que você está dizendo. Você está sugerindo
que cada um faça o que quiser e só não chora depois. Está dizendo que se alguém cria os seus filhos sem uma religião, ou sem a sua religião, que você está supondo, essa pessoa vai ser ruim, essa criança vai crescer e vai ser uma pessoa ruim? Vai fazer a mãe chorar? O que eu mais vejo são mães cristãs. Também tem esse lado que eu não me atentei, né? Eu falei aqui como se a mulher tivesse desejando o mal no questão de inferno, de dor e sofrimento, mas tem esse lado também, né? Muito interessante a Aline ter observado isso, que é a questão de que se a pessoa der ruim na vida, né? Der ruim na vida, é porque ela não seguiu Jesus, porque ela não teve religião. Sendo que a maioria das pessoas que estão na cadeia dizem acreditar em Deus, acreditar em Jesus, né? Aí complica, né, meu colega? Aí complica, né? E aí você vê em países ateus, em países que não tem tanta religião, que lá eles reabilitam 80%, né, da população carcerária, dos criminosos, eles são reabilitados e não voltam a cometer crimes. Aqui no Brasil é o contrário, né? 80% voltam a cometer crimes e lá se fecha presídio por falta de preso e também fecha igreja. Aqui é o contrário, que a gente abre igreja e abre presídio. Complicado isso aí, né? Chorando na porta das cadeias. O que eu mais vejo, o que mais tem lá dentro são cristãos e não pessoas ateístas. Sensacional. Sensacional, Aline. Parabéns pra você. Não conhecia, tô conhecendo agora, vendo os vídeos aqui agora. Parabéns, galera. Muito, muito bom aí os vídeos aí da Aline, tá? Faço uma pergunta. Por que o ser humano precisa tanto se apegar à crença de algo maior? Isso aí não é verdade, né? Isso aí é uma coisa que colocam na nossa cabeça, né? De que a gente precisa de crença, que a gente precisa de religião. Como eu disse, né? Os países ateus, os países que têm menos religião no mundo estão muito bem, obrigado. São os países mais pacíficos, com uma economia sólida, onde a mulher tem liberdade para viver, o LGBTQIA+ tem liberdade para viver, onde você tem menos assalto, menos crimes, né? Onde você tem qualidade de vida, etc, 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 né? Então vamos ver o que a Aline fala sobre isso aí. Hoje em dia, isso tem muito mais a ver com uma construção social do que um fato. Antigamente, as pessoas elas realmente precisavam se apegar a uma crença, porque elas não tinham respostas. Não tinham respostas para a questão emocional, não tinham respostas para questões psicológicas, não tinham respostas para questões naturais, né, coisas da natureza. Então, tudo isso elas atribuíam a deuses, né, ou a espíritos, ou a demônios, porque elas não tinham respostas. Hoje em dia, as pessoas repetem isso por causa da construção social. Dependendo do país onde você nasce, você vai ser ensinado desde pequenininho que Deus existe. Então você acredita que tem essa necessidade, mas dependendo do país, você nunca vai ouvir falar de Deus. Porque são países onde a maioria é ateu. Então eles não falam sobre isso. Então você não tem essa necessidade. Ninguém tem essa necessidade. O que você tem, na verdade, é uma busca por si mesmo. Cara, sensacional. O que eu vou falar, meu irmão? O que eu vou falar? Parabéns, exatamente isso. Faço uma pergunta. Se toda pessoa deixa de existir quando morre, então que sentido último há em viver? Cara, vamos lá. As pessoas também são condicionadas a acreditarem que só tem sentido se elas forem depois para uma vida depois da vida, né? Tem que ter uma vida depois da vida, que a única vida que a gente sabe que existe é a vida antes da morte. Aí elas foram condicionadas a acreditarem que elas vão só vão ser felizes não nessa vida que ela sabe que existe, mas numa outra fantasia onde ela vai ficar bajulando Deus e os anjos, né? Vai ficar lá bajulando Deus e os anjos. Só que aí, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, olha os problemas que a gente entra. Se você for pro céu e toda a sua família, seu filho, seus pais forem pro inferno, no caso, né? Sofrendo com fogo, enxofre e ranger de dente, você ficaria feliz no céu ou o céu passaria a ser um inferno para você? Basta ver, por exemplo, o caso de mães com filhos desaparecidos, né? A vida das mães acabam. A vida da mãe e dos pais acaba, a família acaba. Imagina você sabendo que você está no céu e sua família inteira no inferno, por exemplo. Só aí já é um problema muito grande. Outra questão muito interessante. Por quanto tempo vai ser a eternidade? Para sempre? Porque vai chegar uma hora que tu vai fazer tudo que você tem que fazer. Você vai falar assim, no primeiro mil anos de exercício, você vai falar assim, cara, muito top aqui. Muito bom, sensacional aqui. Porra, uma rave. Pá. Passou lá 10 mil anos. Você já tá assim, porra, a festa hoje tá meio né? Complicado aqui, essa festa aqui.
Hoje o Gabriel ali não dançou na pista. Tô sentindo o pessoal meio desanimado, hein? Tá ficando meio desanimado isso aqui. Passou o primeiro ali, 1 milhão de anos. Rapaz, tem um meteorozinho pra cair hoje não, pra extinguir aqui não. Meu irmão, quando chega ali em período de década cosmológica, que é um período de tempo 10 vezes maior do que o anterior, né? A gente tá falando aí de 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos, 1 trilhão de anos. Cara, chega um momento que você, por mais que se invente coisas, por mais que seja coisa inventada todo dia, vai chegar um momento que você vai achar um tédio do caralho. Chegar um momento que você vai querer morrer e não vai conseguir. Tá? Então essa ideia de céu, de paraíso, de viver num lugar perfeito, etc., isso é só uma construção humana para lidar com um fato que é a morte. Um dia todos nós vamos morrer. Isso é o fato, pronto, acabou. Agora, o que você tem que pensar é em vivenciar a vida antes da morte. Em curtir com o seu filho. Cara, quando eu vejo o sorriso do meu filho, pra mim, é a coisa mais importante do mundo. É a coisa que me alegra. Quando eu vejo que minha família tá bem, meus amigos, a gente tá curtindo, a gente tá bem. Isso aí é a coisa mais importante, né? Por mais que às vezes você esteja distante, por mais que às vezes você esteja trabalhando muito, mas de estar ali, mesmo que seja numa mensagem, né? Mandando um eu te amo para uma pessoa que é importante, vendo se seus amigos estão bem, você apreciando coisas, mesmo que à distância. Até isso é importante, faz valer a pena cada segundo. Apesar das dores, do sofrimento da vida, ela vale a pena por aquilo que você dá sentido, por aquilo que você dá propósito. Então a gente tem que sempre aproveitar a única vida que a gente sabe que existe, que é a vida antes da morte. Agora vamos ver o que a Aline tem a dizer sobre isso aí. Pra dizer a verdade, não teve um momento na minha vida em que eu fosse cristã e que tivesse crenças, que eu vivesse com tanta vontade como eu vivo hoje sendo ateia. Por quê? Porque quando você... Porra, sensacional. Sensacional. Faço dela as minhas palavras. Parabéns. Não tem crença de que você vai ter uma vida melhor num outro lugar, ou pior que seja, você vive sem culpa, sem medo, e você vive intensamente tudo que você vive agora, você vive no momento presente. E essa é a maior dificuldade das pessoas, porque elas não vivem no momento presente. Elas sempre estão lá no futuro, pensando no depois que eu morrer, para onde eu vou, o que eu vou fazer lá. Lá sim eu vou ter uma vida boa, lá sim a vida vai ser perfeita. E não é isso. Isso não vai acontecer. Quando você tem consciência de que isso não vai acontecer, você vive tudo que você tem para viver aqui, no hoje, no agora. Então a gente encontra o nosso próprio propósito de vida, né? Viver em... Sem contar o recurso financeiro que você deixa de gastar com o líder religioso vagabundo, né? Não tô falando que são todos, mas tem uma boa parcela aí que só gosta de explorar a população. E você passa a usar aquele recurso financeiro com você mesmo, com a sua família, né? E aí você tem mais qualidade de vida. Aquele tempo que você dedicava a Deus, à religião, ao seu pastor, à sua igreja, agora você dedica aos seus amigos, ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido, né, aos seus familiares. Então, cara, é uma virada de jogo, é uma virada de chave de jogo muito grande. Experimenta um dia você viver sem dar dízimo, sem oferta, você viver a sua vida dando valor para as pessoas que importam para você ver a diferença e a qualidade de vida que você vai ter. Intensamente cada momento ao lado das pessoas que eu amo, cada momento em que eu posso fazer o bem, cada momento em que existe uma oportunidade de eu explorar algo novo, de conhecer algo novo, algum sabor, alguma novidade, coisas que eu nunca tive contato. Então, isso é viver, sabe, o momento presente, você compreender que não existe um depois, é o agora. E quando você entende isso, você vive da melhor forma possível, eu te garanto isso. Sensacional, Aline. Mais um vídeo aí que eu assino embaixo, concordo plenamente. Faço uma pergunta. Por que países religiosos são pobres e violentos? Cara, antes dela responder, a gente pega o seguinte. Existem mais países religiosos no mundo, né?
Então, a tendência natural é que tanto os países mais ricos quanto os países mais pobres têm ali na sua gama de riqueza e pobreza países que são religiosos. Porém, o que eu acho que a pessoa que fez a pergunta quer dizer é o seguinte: porque quando a gente vai no ranking de IDH, né, a gente vê que lá no topo dos países que têm a melhor qualidade de vida, a gente encontra os países que são menos religiosos, que são ateus, né, são os países que são mais pró-ciência, essas coisas assim. Eu acho que é nesse sentido que a pessoa quis fazer a pergunta. E isso se deve por causa do pragmatismo, né? Por causa da ação pragmática, que se você tiver uma sociedade que se importa com o aqui, com o agora, que sabe que não existe um além-vida, que o político que roubou, ele não vai ser punido por uma entidade metafísica, então ele tem que ser punido pela justiça, né? Que você tem que economizar e fazer um investimento no seu país a longo prazo, e você tem que investir de forma científica, ter pensamentos científicos com critérios ali acadêmicos. Então essa população tende a se desenvolver de uma forma mais racional e menos emocional. Já na religião, ela trabalha mais o seu emocional, né? Odeiem os homossexuais, como alguns líderes religiosos picaretas vagabundos fazem, porque é pecado, né? Traga o seu recurso financeiro à casa do tesouro. Aí você tem um aumento de desigualdade social. São várias pessoas, né? Imagina aí, 500 pessoas numa igreja enriquecendo ali a cúpula do liderato, né, da igreja. Então, são questões que a longo prazo, por exemplo, assim, você vai vendo que faz um dano na sociedade. Tire seu filho da universidade, senão a universidade vai transformar ele em um ateu. A universidade vai deixar ele vai fazer ele deixar de crer em Deus. São pequenas coisas, né? Os líderes religiosos corruptos ou apoiando corruptos em troca de dinheiro, e eles vão conseguir votos porque eles manipulam aquelas pessoas, etc, etc. São pequenas coisinhas que vão se somando e vão fazendo um país religioso tendendo a ser mais corrupto, tendendo a ser mais desigual, etc, etc, etc. E já os países que são mais pragmáticos, que são mais pró-ciência, que são mais racionais, tendem a não ter isso. Lembrando que nenhum país é perfeito, todo país tem uma porcentagem ali de crime, tem uma porcentagem ali de corrupção, etc, etc, mas é uma tendência. Eu entendo a pergunta nesse sentido, né? Os países menos religiosos tendem a ser melhores em IDH, qualidade de vida, etc. Vamos ver o que a Aline tem a dizer. Países religiosos tendem a ser mais pobres e violentos porque eles priorizam dogmas e tradições ao invés de cultivar pensamento crítico, educação crítica, ciência, inovação, tecnologia, e geralmente tem uma forte influência da religião sempre na política e também na cultura. Perfeito. O que faz com que debates que são sobre temas essenciais para um bom desenvolvimento da nossa sociedade ou da sociedade em si, eles acabam sendo reprimidos. E aí, o que acontece? Esses países, eles não são abertos a mudanças, muito pelo contrário, eles são muito mais resistentes ao progresso tecnológico, ao progresso econômico. Então, geralmente as religiões elas são usadas como ferramenta de poder e controle nesses países e por isso elas se tornam violentas. Aline, sensacional, parabéns, parabéns. Vou deixar aqui o convite, né? Eu não sei se vai chegar a ela. Provavelmente vai chegar, algum de vocês aí vai fazer esse vídeo chegar a ela. Fazer o convite para ela entrar em contato pra gente fazer uma live junto, né? Abordando essas questões, abordando esses temas. Cara, adorei, não conhecia. A galera começou a me mandar em massa, né? Desde o editor do canal, a inscritos, a membros, me mandando em massa aí os vídeos dela. Então, parabéns, Aline. Já assinei embaixo aí, em todas as coisas que eu vi até agora, eu assinei embaixo aí, concordei com você. E eu quis falar antes para ver se justamente ia bater as ideias e bateu aí. Aí você falou até coisas que eu não falei, né? Então, parabéns, galera. Quem não conhece, siga lá o canal da Aline. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre as questões da religião, eu vou deixar aqui esse vídeo aqui como sugestão, tá? E esse outro aqui também. Então, clique nesses vídeos e acompanhe o nosso canal. Tamo junto. Um abraço a todos vocês. Fui!